Olá, aqui é Eliane, professora de Física. Vamos falar um pouquinho hoje sobre força elétrica e a lei de Coulomb. Vamos lá, um pouquinho de história. Foi o francês Charles Augustin de Coulomb que formulou, em 1785, a lei matemática que rege as interações entre as partículas eletrizadas. Usando o modelo newtoniano, ele estabeleceu que a interação eletrostática entre as partículas manifestava-se por meio de força de atração e repulsão, dependendo dos sinais das cargas. Olha aqui, gente. As interações eletrostáticas são as forças de atração e repulsão que aparecem entre os corpos eletrizados. Então, aqui em vermelho nós temos uma carga positiva, em azul uma carga negativa, né? Cargas opostas, positivo com negativo, né? Se atrai e cargas iguais vai sofrer uma força de repulsão, se repelem, ok? Considerando dois corpos eletrizados com carga Q1 e Q2 e separados por uma distância d, quando as dimensões desses corpos são menores do que as distâncias d, podemos representá-los por pontos, tá? Nós vamos chamá-los de cargas elétricas pontuais. São corpos que estão eletrizados, mas o tamanho deles são pequenininhos. Então, em vez de a gente estar falando corpo, a gente vai falar cargas pontiformes, tá? Como os corpos estão eletrizados, vai haver uma interação, vai haver uma força, que nós vamos chamar de F entre elas. A intensidade dessa força F diminui à medida que vai aumentando a distância. Então, aumenta a distância, diminui a força, tá? A distância que separa, né, essas duas cargas. A direção da força e a direção da reta que une os corpos, tá bom? A direção de F é a direção da reta que vai unir as duas cargas pontiformes, né? Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas da mesma natureza, ou seja, mesmo sinal, a força que vai aparecer é de repulsão, tá? Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos, um positivo, outro negativo, a força vai ser de atração, ok? Nós temos aqui a balança de torção de Coulomb. Então, gente, coube a Charles Augustin de Coulomb, com sua célebre balança de torção, na verdade um dinamômetro, estabelecer a lei matemática que possibilita o cálculo dessa força de atração, dessa força de repulsão elétrica, tá? Então, aqui, ó, Coulomb constatou que o módulo da força, ou seja, o valor dela, o módulo da força entre duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre elas. Aqui nós estabelecemos essa fórmula. Força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância elevada ao quadrado. Sendo que, vamos voltar aqui, F é a força elétrica medida em N, que é Newton. Q1 e Q2 são as cargas elétricas, né? Que são medidas em Coulomb, a distância é medida em metro, e o K é uma constante, é um valor que não muda, é a constante eletrostática. Sempre vai valer 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Então, gente, uma coisa muito importante aqui, ó. Se a distância entre as cargas aumentar, a força vai diminuir, e vai diminuir o valor ao quadrado. O valor de quem? Dessa distância. Agora, se as cargas aumentam, a força também aumenta. Isso é ser diretamente proporcional. Aumenta carga, aumenta força. O que é ser inversamente proporcional? Aumenta a distância, acontece o contrário, diminui a força e ainda diminui ao quadrado, ok? Até a próxima aula, tchau, tchau.